bora falar de um assunto que tem também gerado muitas manifestações dos nossos ouvintes. Como nesses tempos de isolamento, de disseminação do novo coronavírus, os condomínios devem reagir. Pois é, vida em condomínio já não é fácil, né? Já rende um monte de problema, um monte de pepino, um monte de discussões, nem sempre as mais harmoniosas, né? Mas enfim, nem sempre tem bom senso, nem sempre tem consenso. Vamos conversar agora com o advogado Rodrigo Carpati, coordenador de Direito Condominial na Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. Um prazer falar com você. Vamos lá, a gente vai precisar da sua ajuda, viu? Porque a gente quer saber primeiro que restrições de fato podem ser adotadas pelos condomínios por causa desse coronavírus. O ideal mesmo é fechar toda a área comum? Então, Sheila, nesse momento a orientação de encontro com as posturas municipais, estaduais e também federais é o fechamento das áreas comuns, sim, para que as pessoas não se aglomerem em áreas comuns e possam também disseminar o vírus. A gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é o fechamento de áreas comuns, outra coisa é que a pessoa fique restrita sem poder sair de casa. Então, alguns comércios estão funcionando, as pessoas elas podem se deslocar, por exemplo, até o mercado com todas as cautelas, higienizando as mãos. Então, dentro do condomínio, se a pessoa ficar sem poder, se o síndico for um extremista, isso vai gerar mais conflitos ainda. Nós temos recebido inúmeras solicitações, inúmeros casos de conflitos. Achei que ia estar fazendo home office, colocando o trabalho em dia, mas não. É impressionante a quantidade de discussões e de brigas, pessoas querendo mudar, a questão também da locação por aplicativos, abertura de áreas, recebimento de visitantes. Então, a princípio, o condomínio ele tem sim a área comum fechada, se for um condomínio de grande circulação, e, em alguns casos, a restrição para a utilização. Então, por exemplo, aquela área aberta que comporta com que a pessoa possa estar ali por algumas horas, a criança poder brincar sem contato com outros moradores, é saudável também. A gente precisa responder às autoridades, respeitar a quarentena, mas também manter a sanidade mental das famílias dentro dos condomínios. Isso tem gerado inúmeros desconfortos e problemas de convívio. Pois a gente brinca que são os 3 Cs, né? Desculpa. Cão. Imagina, a gente tem condomínio carro, cão, lote, são 5 Cs. Agora a gente tem mais um C, que é o Covid. O síndico tem que também se adaptar para que a vida possa respeitar a quarentena e voltar ao normal o mais rápido possível. A gente perdeu quais são os 5. É cão, carro... Cano, criança e calote. Bom, e agora corona, né? É mais uma que os síndicos precisam encarar. Mas vamos lá. Então, churrasqueiras devem ser fechadas, salões de festa, quadras de esporte, salas de ginástica, as piscinas também. Houve até no Rio de Janeiro divulgação de vídeo de morador do alto do prédio flagrando o vizinho ali como se estivesse em férias na piscina do condomínio. Esses são espaços que necessariamente precisam ser fechados, o que não significa, e o senhor falou muito bem, né, de preservar sanidade mental, que não pode sair do próprio apartamento. Quer dizer, dá para sair para fazer uma caminhada, dá para passear com um cachorro. Super importante falar de sanidade mental, para que ninguém fique trancado em casa, com a cabeça ali, né, só com preocupação, só com ansiedade, só alimentando as aflições que derivam de um momento como esse. Mas importante também essa informação para os pais que têm criança em casa, né? Essa informação sobre os parquinhos. E já tem um monte de pergunta aqui dos ouvintes falando particularmente sobre cada um dos seus casos, dos condomínios, onde moram, qual foi a medida adotada pelo síndico e tal. A gente conseguiu agora retomar o contato. Vamos lá. O senhor estava falando sobre os parquinhos, deu exemplo inclusive do Reino Unido, e eu estava reforçando aqui como é importante essa informação, né? Com certeza, Sheila. A gente tem que manter a sanidade. A palavra de ordem é sim quarentena, é sim restrição. Os condomínios também têm instalado nas suas áreas comuns dispenser tanto de papel quanto de álcool gel. Os funcionários precisam também estar
muito bem orientados, a limpeza precisa ser reforçada, o elevador também é um local de grande propagação do vírus, mas, como estávamos falando, é de extrema importância que as pessoas consigam ter um mínimo de qualidade de vida e possam manter a sanidade para que esse momento possa ser superado com cautela, com participação de todos e que a vida possa voltar aí ao normal, inclusive dentro dos condomínios. Perfeito. O senhor mencionou rapidamente elevadores. O indicado, na medida do possível, é evitar que as pessoas utilizem o elevador simultaneamente, compartilhem, quer dizer, faça viagem individual, eventualmente, ou apenas com moradores daquela unidade? É isso que nós temos orientado, ou viagens individuais ou com moradores da mesma família. Tá. Tem pergunta aqui de ouvinte. Luiz Rogério, o síndico do meu prédio sumiu e exatamente nesse período de pandemia. E aí, o que fazer? Então, essa tem sido uma situação. Já não é fácil ser síndico de um condomínio e nós temos visto que os síndicos têm vivido uma pressão muito grande, muito maior daquela que ele teria. Então, o síndico fica muitas vezes sem respaldo. As pessoas estão pressionando para realizar mudanças. Nem todo mundo entendeu a problemática, a situação que o planeta está vivendo. Então, tem muita gente que está tentando remar contra a maré, tentando manter aquele dia a dia. Inclusive, isso cai naquilo que nós falamos da sanidade mental dentro das unidades, conflitos com filhos, conflitos conjugais, e acaba refletindo também na vida condominial. A pessoa acaba requisitando demais do síndico. Então, se o síndico ficou ausente, infelizmente, ele vai ter que recorrer ou à administradora do condomínio ou alguém do conselho. O condomínio não pode ficar acéfalo, porque isso pode representar um colapso. Sheila, o número de conflitos em condomínio tem triplicado, tem dobrado. É impressionante a quantidade de conflitos que estão sendo gerados. Então, é muito difícil ser síndico nesse momento, mas para aqueles que estão nos escutando, é muito importante que você permaneça firme, que você busque uma ajuda da sua administradora, do seu advogado, para que a situação possa ser remediada e para que o condomínio não seja um local de propagação do Conid e também seja um local de paz, a paz possa ser restabelecida, porque a vida vai voltar ao normal. É questão de tempo. Todos nós estamos passando por isso. O César é nosso ouvinte, diz aqui, compartilha a experiência do caso dele. Aqui no meu condomínio só entra no elevador uma pessoa por vez mesmo, ou apenas moradores do mesmo apartamento. A gente aqui também tem um aviso no elevador em que os mais jovens se oferecem para fazer compras para aqueles mais velhos e as áreas comuns como academia e quadra estão fechados. César, ótima conduta, viu? Aí do seu síndico, do seu condomínio. Tem outra dúvida chegando aqui, é da Clarice. Ela diz aqui o seguinte... temos suspeita de que há moradores no condomínio com caso confirmado de Covid. O condomínio precisa ser informado e tem obrigação de informar os demais condôminos? Então, Sheila, nesse caso, o condomínio tem que sim ser avisado porque impacta também na vida condominial, desde o recolhimento do lixo até a circulação dessa pessoa nas áreas condominiais. Então, é importante que a pessoa comunique o síndico, que o síndico comunique às autoridades sanitárias, a vigilância sanitária e também os demais órgãos, para que entre também na estatística. E é sim imperioso que os demais condôminos tenham sim ciência da situação, sem identificar aquela pessoa para que ela possa sofrer qualquer tipo de discriminação. Mas o condomínio tem que ter ciência que existe uma pessoa infectada, tem que tomar mais cuidados e é importante que o recolhimento do lixo ele precisa ser feito sempre com luvas, com máscaras, para que o funcionário do condomínio não seja infectado e não infecte mais no transporte desse lixo até a área de fora do condomínio. O Paulo, também nosso ouvinte, pergunta o seguinte: tem 2 apartamentos aqui no meu prédio que fazem Airbnb, né? E diz que isso prossegue acontecendo da mesma forma. Pode? Ou era o caso de suspender? Suspensão. Eu sei que o proprietário vive da locação através de aplicativos, mas o momento agora é de suspensão em função da circulação. Os hotéis estão fechando e a relação de aplicativos de hospedagem, ele tem uma transição, são pessoas, muita gente que
passa a frequentar aquele condomínio em curtos espaços de tempo. Então, a orientação é que seja suspenso a realização de locações através de aplicativo de hospedagem dentro dos condomínios. Uma dezena de mensagens aqui, algumas dezenas de mensagens de ouvintes que são corretores de imóveis e estão assustadíssimos com esse momento. E aí, pode manter visitação em imóveis que estão à venda ou para alugar? Então, também, da mesma forma, Sheila, fica suspensa as locações e as vendas nesse momento. A visitação, pessoas estranhas ao condomínio, somente se for essencial a atividade daquele condomínio. Tá. Quem mais tem pergunta? Sobre prestadores de serviços. É o caso de restringir a entrada de prestadores de serviço? Então, de acordo com o decreto estadual, municipal e também o federal, somente serviços essenciais. Então, aquela pessoa que está indo lá pintar o apartamento deve ser suspenso. Aquela pessoa que está indo fazer um pequeno reparo para que a unidade continue em condições de habitabilidade é possível. Então, somente serviços essenciais e emergenciais. O personal trainer, a massagista, esses ficam suspensos por hora. Estamos conversando aqui no Band News São Paulo com o advogado Rodrigo Carpati, coordenador de Direito Condominial na Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo, ajudando os nossos ouvintes nesse momento a entender melhor as restrições que podem ou não ser adotadas pelos condomínios, pelos síndicos, né? Há muita confusão. O doutor estava falando aqui da quantidade de queixas, de demandas, né? De brigas que tem acontecido nos condomínios. Não tem sido fácil, não. Tem mais pergunta aqui dos nossos ouvintes em relação a visitantes. Tem algum procedimento específico para visitante? Não pode, por exemplo, receber um visitante? Pode, né? Alô, doutor? Estou ouvindo. Agora sim. Pronto. E aí vem a pergunta, deixa eu só pegar o nome do nosso ouvinte. Não estou conseguindo aqui pegar, mas enfim, a pergunta é, pode receber visitante normalmente? Então, com restrição, se a gente não pode visitar os nossos parentes, a gente não pode... logicamente que tem pessoas com necessidades, tem pessoas enfermas dentro do apartamento, idosos. Então, a pessoa, logicamente que ela pode receber aquele funcionário que vai estar prestando serviço, o filho que vai estar levando as frutas, mas com restrição, não é momento de festa. A pessoa não pode se reunir, comemorar um aniversário, fazer uma reunião informal. Então, as visitas devem se restringir ao necessário, senão a gente também não vai estar cumprindo a quarentena. E aí tem um pessoal perguntando, e a diarista, quem tem funcionário em casa, mantém, dispensa? Que momento cruel, né? Que momento delicado, particular, que a gente nunca viveu, né, doutor? E aí, com o diarista, com a funcionária que trabalha diariamente e com a funcionária que trabalha já diariamente nas casas? Então, o ideal é que esse funcionário ele possa dormir dentro do trabalho durante um certo período. Se não for possível, que ele tome todas as cautelas para ir e vir da rua, do apartamento. Então, alguns proprietários têm... eles acabam custeando o transporte através de táxi ou através de outro tipo de locomoção mais seguro. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode paralisar a vida, a gente tem que adaptar e adequar. Então, muitas pessoas têm crianças, muitas pessoas não sabem cozinhar, têm idosos, então é considerado, sim, um serviço essencial, assim como o porteiro do condomínio. Então, imagina se o porteiro não funcionar. Se o porteiro não for trabalhar, a gente passa a ter condomínios abertos e nós estamos vendo também, infelizmente, alguns meliantes se aproveitando da situação para assaltar condomínios. Então, de encontro com as portarias, com os decretos, nós verificamos que os serviços essenciais são, sim, importantes para que a vida continue. Dentre eles, entendo, sim, como com restrições a diarista, a babá, o porteiro do condomínio, o faxineiro, o zelador. O Júnior de São Caetano pergunta, olha, eu sou MEI, minha renda parou completamente, eu vou atrasar o condomínio. Como fica isso? Atraso de taxa de condomínio, como fica, doutor? Então, essa tem sido uma questão que tem preocupado muito todos os síndicos. As pessoas vão acabar
atrasando o condomínio, o síndico vai ter que realizar um esforço muito maior para tentar fechar as contas e vai ter que trabalhar com aquele valor que vai entrar. Se a pessoa, o importante é que as pessoas procurem pagar os seus condomínios, a orientação para os síndicos, as pessoas não vão ter desconto da cota condominial, o que vai existir vai ser uma postergação, a pessoa vai poder pagar caso ela realmente não tenha condições, daqui a alguns dias, sem multa, sem juros, essa vai ser a orientação, mas a gente tem que perceber que tem muita gente que tem condições e que também está se aproveitando dessa situação. Então é importante, o condomínio ele não visa lucro, o condomínio é um rateio de despesa para custear a vida daqueles condôminos, inclusive daquele que está deixando de pagar, com serviços essenciais, sejam eles luz, água, elevador, funcionários. Então, na medida do possível, não deixem de quitar suas cotas e se o condomínio tiver, se o síndico tiver uma arrecadação menor, ele vai ter que trabalhar com aquele valor e também vai ter que suspender alguns serviços se não forem essenciais para que a despesa diminua nesse momento. É um efeito dominó, todo mundo acaba sofrendo as consequências. Pois é. Tem uma ouvinte aqui que escreve o seguinte: eu sou do grupo de risco, mas dizem que a gente precisa tomar sol. Pode descer para tomar sol? Pode, né, doutor? É só evitar aglomeração, é Pode, isso, né? Então, com certeza, as pessoas estão confundindo quarentena com prisão. As pessoas não estão presas dentro das suas residências. Elas podem circular com cautela, elas podem ir até o mercado, elas podem ir até a farmácia e podem sim descer em área comum. Todo mundo precisa da vitamina D, todo mundo precisa tomar um sol, o cachorro precisa descer. O que tem que ser observado são as cautelas essenciais para que não exista uma infecção, uma propagação do vírus. Dentre elas, como já mencionamos, a limpeza dos elevadores, o cuidado na abertura, tocar nas ruas, tomar muito cuidado também com os animais, limpar as patas quando regressar, porque parece que o vírus fica na superfície um bom tempo. Então, se a ouvinte quiser descer para tomar sol com cautela, se muitos condôminos quiserem sair para tomar sol no mesmo momento, o síndico vai ter que, com o seu poder de gestão, organizar essa situação para que não exista uma aglomeração em áreas comuns. A Cláudia diz: Sheila, meu marido faz manutenção de elevadores, a maioria dos prédios não está deixando ele entrar não, viu? Ela escreve da freguesia do Ó, aqui em São Paulo, e já vou juntar com outra mensagem de ouvinte que diz o seguinte: bom dia, os limpadores de piscina não podem ir para limpar a piscina? A manutenção de piscina fica parada nos condomínios? Então, é importante que os elevadores tenham a manutenção, senão as pessoas... o desespero, ele faz com que o condomínio também fique numa situação de risco. A pessoa não vai ter o risco do Covid, mas vai ter o risco de um elevador que vai cair ou de uma piscina que vai passar a proliferar insetos e oferecer outros tipos de doença, outros tipos de risco, como, por exemplo, o dengue e a zika. Então, é importante que as manutenções básicas sejam realizadas com as cautelas indicadas nas cartilhas da Secretaria de Saúde Pública do município, estado ou federal. Então, os serviços essenciais, a verificação do elevador, a manutenção do elevador é serviço essencial para o funcionamento do prédio, não deve ser suspenso, assim como a limpeza da piscina. O fechamento da piscina, ele sim, uma questão que tem sido orientada, porém, em alguns casos, por exemplo, no condomínio de 10 unidades, onde é possível a utilização de forma individual, o síndico vai ter que avaliar, junto com o seu corpo jurídico, junto com a sua administradora e também com as orientações da cartilha do Ministério da Saúde. Vamos lá, Samanta, entrega de móveis, eletrodomésticos, isso pode ser entregue, doutor? Então, eu entendo que, sim, as entregas, senão a vida para, mas a pessoa ela não vai poder comprar uma prateleira que deve ser montada, que daí o montador tem que subir, a loja tem que subir, então isso deve ser evitado. Por exemplo, eu aqui em casa estou oscilando com o sinal da internet. Eu não chamei o técnico para não ter contato de pessoas externas. Então, logicamente que ela pode receber uma compra, mas ela tem que tomar muito cuidado com o que ela vai comprar nesse momento, porque primeiro a superfície dos objetos que estão sendo entregues podem estar contaminados e a circulação de técnicos também pode
ser aí um propagador do. Bom, para a gente encerrar, gente, não vai dar. São muitas, muitas, muitas perguntas. A gente já se compromete a mais uma vez, há alguns dias, né? Vamos dar aqui uma semana de repente para voltar a falar sobre esse assunto, para esclarecer mais dúvidas, né? Mas não dá para responder todas. Só para encerrar, Maria Odete diz que mora num condomínio com 7 torres e um morador foi confirmado positivo Covid-19. O síndico tem a obrigação de informar pelo menos a torre ou isso é uma exposição indevida desse morador? Pode gerar preconceitos. Eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas como tem mais gente falando disso, queria usar aqui a pergunta da Maria Odete para reforçar. Então, Sheila, eu acho que ele tem sim o dever de informar não só a torre, como o prédio. Muita gente ainda não está acreditando em tudo que está ocorrendo, então é importante sim que tanto a torre quanto o condomínio seja avisado, sem expor aquela pessoa. Ele não precisa informar, a unidade tal está com Covid. Não, ele tem que informar que teve um caso confirmado no condomínio e que as cautelas vão ser reforçadas. E esse síndico deve comunicar à autoridade de saúde, à autoridade sanitária. Muito bem, doutor Rodrigo Carpati, advogado, coordenador de Direito Condominial da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo, esclarecendo muitas dúvidas de moradores de prédios, de condomínios, a respeito das restrições que podem ou não ser adotadas nesses condomínios pelos síndicos. Doutor, obrigada. Certamente a gente vai manter contato porque as dúvidas são muitas e é importante que nesse momento a gente gere tranquilidade para as pessoas, para que não gere mais confusão ainda nos condomínios, porque viver em condomínio já não é fácil, né? No momento como esse, a situação fica ainda mais delicada. Obrigada e um bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia, Shelley. Fico à disposição de vocês assim que precisarem.